Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Linux Essentials. Meu nome é Leandro Moreira e hoje a gente vai falar da estrutura do Linux, tá? Como é dividido os diretórios, como é que é padronizada, quem regula essa padronização, como é que funciona a passagem de um comando do shell até chegar no hardware, tá? E os diretórios, os principais diretórios que a gente encontra na árvore do Linux, tá ok? Vamos lá. Bom, como eu disse, eu passo um comando para o shell e ele passa esse comando diretamente para programas e comandos. Esses programas e comandos passam diretamente para o kernel. Eu não tenho intermediário para fazer a comunicação, não tenho uma camada de middleware para fazer essa comunicação entre o shell e o hardware. Por isso que ele consegue ser mais otimizado e ter uma performance melhor do que a maioria dos outros sistemas operacionais. Tá? O que é o kernel? O kernel é o núcleo do sistema. Fornece serviços aos programas das camadas superiores. É composto por arquivos escritos em C e assembly, mais leve para os servidores que outros sistemas operacionais devido ao seu código-fonte enxuto. Tá? O kernel do Linux ele é menor. Tá? Lá na frente a gente vai ver mais detalhado, mas devido a o kernel ser pequeno, eu posso rodar ele em máquinas antigas, tipo 486, 386, Pentium 100, outros equipamentos que já não estão mais em linha e ele roda tranquilo. Por quê? Porque ele instala apenas o que ele precisa, ele não instala nada a mais. Entendeu? Quais são as tarefas do kernel? Implementar sistemas de arquivo e meios de acesso, ou seja, criação, leitura e escrita dos arquivos, memória virtual, gerenciar a prioridade de solicitação das camadas superiores do sistema operacional. Tá? O que é memória virtual? É um processo de mover páginas de informação do disco para a memória, ou vice-versa. Eu tenho um arquivo que eu tenho dados na memória que já não estão sendo mais usados. A gente vai verificar mais detalhadamente na aula de instalação do Linux, que quando a gente está instalando, a gente cria uma partição chamada de swap, que é a área de troca. É uma partição que fica em disco, e aí o sistema operacional, olha, eu não estou mais usando esses dados em memória. Eu tiro da memória e ponho no disco. Voltei a usar, eu tiro do disco e levo para memória. Por quê? Acesso em memória é muito mais rápido do que acesso em disco. Outro detalhe, acontece, por exemplo, se você dimensionou de forma incorreta o seu sistema operacional e ele tem pouca memória, ele começa a usar a swap também como sendo uma área de memória dele. Ok? Gerenciar softwares de gerenciamento de rede. Gerenciamento de processos, simplifica a criação, exame e modificação de processos. Torna funções e recursos do sistema operacional disponíveis ao processo. Tá? Quais são as funções do kernel? Detectar o hardware, checar a memória e preparar a função de paginação. Tá? O que é o padrão POSIX? São normas criadas pela I3E com o objetivo de normatizar a API, a interface de programação de aplicativos, para software projetados, para executar em vários sistemas operacionais Linux. Na aula de história do Linux, eu citei que lá no início não tinha uma padronização, então cada um fazia a coisa do jeito que bem queria. Então isso tornava muito complexo a manutenção do sistema operacional. Esse padrão POSIX veio para normatizar e definir como as coisas devem ser feitas. E a partir disso, melhorou consideravelmente o suporte às aplicações. Tá? Ele é multitarefa, ele executa várias tarefas ao mesmo tempo, distribuindo de forma eficaz o recurso entre elas. Multiprocessado, ele tem suporte a usar vários processadores. Hoje a gente está vivendo num mundo de pastilhas com 12, 10, 14, 16, 18 núcleos. Imagina se o seu sistema operacional não conseguisse usar isso. Então você estaria desperdiçando recurso e principalmente você estaria incorrendo no risco de perder performance da aplicação. Ok? Multiusuário interfaceia ou interage com vários usuários ao mesmo tempo. Interoperável, executa a maioria dos protocolos de rede e sistemas operacionais, tais como Windows, macOS e Unix. O macOS é FreeBSD e Unix também é Linux. Tá? E o que difere aí seria o Windows. As versões mais antigas do Windows, pré-Windows, seria o Windows 95, 98, até o Windows 2000, que já tem NTFS, né? Mas sobretudo
no 2000 para baixo. Eles têm um sistema de FAT32 que o Linux lê sem problema. A partir do NTFS surgiu a necessidade de se criar um aplicativo, né, um programa que você tem que instalar no Linux, no Linux para fazer ele ler e escrever na partição NTFS, mas funciona muito bem, tá? Portável, por ser escrito em C, pode ser portado para outro tipo de hardware. Eu posso ter ele rodando em processador Spark da Oracle, em Power da IBM, em Tanium da Intel, sem problema nenhum, tá? Flexível, seu uso pode ter várias finalidades, de estação de trabalho, servidores de rede, até roteadores. Eu já passei por isso tudo, tá? Já usei como estação de trabalho, já usei como servidor de rede e roteador. Roteador, hoje, todos os roteadores existentes no mercado, independente do fabricante, se é Cisco, se é Huawei, eles usam um Linux customizado. Por quê? Porque é mais seguro, é mais robusto para poder entregar uma performance adequada. Tá? Estável. Trava pouco e tem um índice de inatividade muito baixo. É muito difícil você ver o Linux travando. Ele trava por razões muito específicas. Por exemplo, aplicações Java consumindo muita memória. Isso e a aplicação Java não está configurada adequadamente. Então, causa um consumo excessivo de memória que acaba faltando memória para o sistema operacional e ocasionando assim, um travamento da máquina. Mas isso não é do sistema operacional, e sim da configuração da aplicação. Tá? Ele é eficiente. Pode ser usado para o aproveitamento de máquinas antigas, aí, que eu já citei anteriormente, tá? 386, 486, Pentium 100, 586 e máquinas aí que você acha que já não servem mais para nada, mas com Linux você pode montar um cluster, pode ter um Hadoop para fazer Big Data, ele funciona sem problema. Isso é possível por ele ser modular, ou seja, instalar apenas o que ele precisar. Tá? Sistema de arquivos. Para tratar os arquivos, o Linux usa uma forma hierarquizada de diretório. Ele segue uma estrutura de árvore, tá? A árvore de diretório segue o padrão do Unix, ou seja, se você for no Unix e no Linux, os arquivos, a distribuição e o nome dos diretórios é o mesmo, tá? Controlada por um conjunto de regras estabelecida pelo Linux File System Standard, ou FSTND. Tá? Particionamento em pequenas ramificações de forma a permitir o uso de vários dispositivos físicos em cada ramo principal. Tá? Isso aqui é uma saída, tá? de um comando que lista diretórios. A gente vai ver comandos detalhadamente na aula de comando, né? Tem um guia básico dos principais comandos, os mais usados. Tá? Mas essa aqui é a árvore de diretórios. Isso aqui é a árvore de diretório do Linux a partir do diretório raiz, tá? Que é o diretório principal. Tá? Diretório barra bin. Binários de usuário. Diretórios barra bin. Binários de usuário disponíveis a todos os usuários. Comandos que podem ser usados por usuários comuns e administradores. Comandos necessários no modo monousuário. O que é o modo monousuário? É quando o Linux apresenta algum problema, você tem que entrar nele no modo monousuário para dar, por exemplo, rodar um FSCK numa partição que apresentou problema. Tá? O FSCK é o check disk do Linux. É a ferramenta que ele usa para checar a integridade dos dados. Tá? A gente vai ver mais detalhado na aula de comando. Tá? Pode conter comandos usados indiretamente por scripts. Arquivos de comandos que não são suficientemente essenciais para estar em /bin são usados em /usr e /bin. Tá? Home é onde fica o diretório pessoal dos usuários. Home é onde fica o diretório pessoal dos usuários. Tá? /proc é um sistema de arquivo virtual, tá? Ele não existe. Ele é criado pelo kernel durante o boot, tá? Encontramos nele arquivos com a configuração do sistema. Tem alguns arquivos, CPU info, informação do CPU, main info, arquivos com informação de disco, dos file system, tá tudo dentro desse cara, tá? Possui subdiretórios com o nome de PIT de cada processo corrente na máquina. Tá? /boot, onde ficam os arquivos de boot, tá? Desse cara que começa toda a inicialização da máquina.
A USR é a segunda maior partição do sistema. Possui informações compartilhadas e somente leitura onde ficam instalados os programas tais como jogos, navegadores e etc. O /user, /local é usado para instalar programas de terceiros. Por exemplo, se eu quero instalar o Tomcat, mas não quero instalar via pacote, eu posso baixar o instalador do Tomcat e descompacto ele dentro do /user, /local e faço a configuração do Tomcat, por exemplo, que é um pacote de terceiro. Tá? /dev são arquivos de dispositivos de entrada e saída. Dentro do /dev fica as impressoras, fica disquete, fica CD-ROM, fica os HDs, fica pendrive, tudo que é dispositivo fica dentro do /dev, dev de device, né? /etc são os arquivos de configuração do sistema. /lib são as bibliotecas compartilhadas e módulos essenciais do kernel. Tá? Contém bibliotecas compartilhadas para carregar o sistema e executar comandos, carrega módulos de dispositivos e módulos de hardware. Tá? O MNT armazena arquivos temporariamente. Tem um outro, né, que é o /média, que é usado, por exemplo, para montar CDs e DVDs, por exemplo. Tá? Eu quero montar um outro disco, conectei um segundo HD na máquina, por exemplo, para fazer um backup. Onde é que eu monto? Geralmente eu monto no /mnt. Tá? O /sbin é só quem executa os comandos que está aí dentro são o root. É comando de superusuário. Tá? /tmp são diretórios temporários. Tá? Aí é que fica todos os arquivos temporários do sistema operacional. O /root é o diretório home do usuário root. O /var são arquivos de informações variáveis. Eu tenho ali dentro o spool de impressão, eu tenho ali dentro arquivos, páginas de manual, eu tenho ali dentro a pasta onde é que ficam os e-mails enviados, eu tenho o diretório de logs do sistema operacional, fica tudo aí dentro. /med é destinado à montagem de dispositivos móveis, como CDs, DVDs e pendrives. O /srv é destinado à centralização de serviços como um servidor web, um servidor de arquivos. Dúvidas? Entre em contato comigo por e-mail ou faça um cadastro lá na comunidade. É rápido e fácil, você pode usar até a sua conta do Facebook. Gostou dessa aula? Curta, compartilhe. Faça o seu cadastro na minha lista de e-mail e receba as minhas atualizações. Cadastre-se no meu canal. Obrigado a todos e até a próxima aula.